Em 13 de janeiro de 2026 foi lançada a primeira versão pública de Hytale, que já fez mais do que todas as atualizações do Minecraft juntas, e provou que ele não tá pra brincadeira. Do Creative ao Survival, passando pelos pincéis de construção incríveis, pelo PVP com mobs realmente desafiadores, e por uma ambientação extremamente imersiva, Hytale é muito mais do que mais uma cópia genérica de Minecraft tentando surfar no hype do game principal. Ele tá mais pra um sucessor espiritual do game, um Minecraft 2 ou Minecraft Killer, já que esse jogo reúne as principais coisas que os players sempre quiseram no Minecraft, mas a Mojang nunca pôs. Na verdade, o fenômeno Hytale é tão forte que até quem diga que ele é o início do fim do Minecraft. E olha que a própria Mojang já notou um concorrente. Até que ponto Hytale realmente apresenta uma ameaça a Minecraft? Principalmente depois de comentários de grandes nomes dos dois lados. O que Hytale tem que o torna tão especial? Uma blá aqui. As comparações com o clássico jogo da Mojang são inevitáveis. Se você parar pra pensar, Hytale é uma maçaroca de tudo que a gente sempre quis pro Minecraft. Logo de cara, uma das primeiras coisas que se nota ao entrar no mundo de Hytale é no quão imersivo ele é. As animações são fluidas, a fauna e a flora têm vida. Sai pra explorar as noites e as cavernas de Hytale. Lembram as nossas primeiras noites e cavernas do Minecraft. Aqui é possível rolar no chão após cair de uma grande altura para evitar dano de queda. Aqui é possível escalar uma parede de até 4 blocos, ao contrário do Minecraft, onde as animações são mais simples, a fauna e a flora são mais reduzidas e repetitivas, e as outras mecânicas simplesmente não existem. Sem falar que, ao contrário do Minecraft, Hytale tem todo um sistema de PVP, sendo possível bloquear golpes com espadas, igual nas versões antigas do Minecraft, usar um ataque especial de uma arma que é liberado após acumular energia usando essa arma, e usar uma mecânica de esquivar para se desviar ou se aproximar de inimigos. Ao passo que o PVP no Minecraft é muito mais simples, sendo basicamente uma mecânica de ataca, desvia com um cooldown no Minecraft Java. Essas mecânicas de armas aliadas ao complexo combate de Hytale tornam cada luta realmente empolgante. Aqui, cada mob apresenta um desafio novo, com mecânicas e desafios igualmente únicos. Enquanto a luta com os mobs do Minecraft é bem mais repetitiva e previsível, no Hytale é preciso quebrar um pouco a cabeça para descobrir como matar cada mob hostil. E falando de ferramentas, aqui elas não são destruídas quando a durabilidade zera, apenas ficam mais lentas, bastando reparar com minérios. E o crafting também não ficou de fora. Enquanto o Minecraft tem só uma bancada de trabalho para basicamente todos os tipos de crafting, salva as outras bancadas que dão trabalho aos aldeões e tem funções bem específicas, aqui no Hytale há vários tipos de crafting table, que aqui é chamada de workbench, sendo que cada uma tem um uso bem definido, como uma workbench só para armas, outra só para armaduras, outra só para comida e assim por diante, o que permite inúmeras variações dessas armaduras, armas, comidas e tudo mais que se pode imaginar. Inclusive, a textura de cada uma foi pensada para parecer uma decoração bem bonitinha, sem falar na fornalha, onde, além de ser possível assar mais de um item por vez, e às vezes o combustível gerar algum carvão, é possível dar upgrades nela, aumentando o espaço dos itens assados e diminuindo o tempo para passar. Inclusive, o crafting aqui funciona diferente do Minecraft. Enquanto lá é preciso dispor os ingredientes no quadriculado, aqui basta ter os itens no inventário para craftar algo. Na Workbench, não é preciso nem tirar os itens dos baús para você usá-los em algum craft. A decoração de Hytale é outra perfeição. Entre aquelas bancadas que eu falei, está a Builder's Workbench, que, se você colocar, digamos, alguma madeira, será possível transformá-la em muitos outros blocos. Cercas, portões, janelas e o meu favorito, telhados diagonais com diferentes inclinações, cores e materiais. Sem falar que dá para rotacionar blocos que não dá no Minecraft, como as lajes, que podem se tornar a tão desejada laje em pé. Mas o verdadeiro potencial de construção do Hytale está no criativo desse jogo. Por mais que o lema não oficial do Minecraft seja um mundo infinito, possibilidades ilimitadas, qualquer jogador que leve o criativo minimamente a sério vai ter que recorrer a mods e addons de construções, como o World Edit no Java e o World Builder no Marketplace do Bedrock, que eu comprei. Já o Hytale parece querer que ninguém precise baixar algo externo para construir com mais facilidade, já que aqui o criativo é uma mão na roda. Aqui, há funções inéditas em relação ao criativo do Minecraft, mas que são básicas de qualquer mod de construção que se preze, como pincéis para selecionar áreas, copiá-las, colá-las, preencher áreas com blocos, pincel para modificar o terreno e atalhos como os botões Ctrl Z para desfazer alterações. Mas se tem algo mais importante do que tudo que eu falei aqui, quando o assunto é engajar a comunidade, é um desenvolvimento de mods, pelo menos na minha opinião, e a Hypixel sabe muito bem disso. As ferramentas de desenvolvimento de mods embutidas no próprio
próprio Hytale são tão poderosas que, se você quiser refazer os recursos do jogo usando essas ferramentas, você pode. E outra coisa que tem um grande potencial é esse canal aqui, que tá voltando após o hiato de 1 ano. E se você quiser contribuir, apoie o canal e ajude o Ablau, doando qualquer valor através da VPix. Qualquer valor ajuda, centavos, sua mão. Mas se você não puder ou não quiser, considere pelo menos se inscrever ou comentar qual a coisa mais legal de Hytale, na sua opinião. Do Hytale, quando o assunto é mods, a filosofia é: vejo, logo edito. A promessa é que tanto os devs de Hytale como a comunidade de mods vão poder usar as mesmas ferramentas para criar e modificar coisas no jogo. É 25 de janeiro no dia que escrevo isso, e boa parte dos mods mais clássicos do Minecraft Java já foi recriada no Hytale. Por exemplo, os mods Pixelmon, Twilight Forest e o Orspawn, que está sendo recriado no Hytale por brasileiros. Por outro lado, é muito complicado mexer com mods no Minecraft. Além de ter que saber pelo menos alguma coisa de programação, é preciso ficar constantemente de olho em vários detalhes chatos, como nas mudanças na programação do Minecraft que cada atualização traz, o que pode quebrar o mod, sem falar na trabalheira que é baixar e configurar o Forge ou Fabric, baixar os mods, colá-los na pasta certa do seu mundo para finalmente poder jogar. Isso que, se você e seus amigos quiserem jogar em um mundo com mods, cada um de vocês vai ter que fazer esse processo individualmente. Já no Hytale, basta só entrar no mundo do seu amigo que tudo já estará pronto para você jogar. Algo mais parecido com Minecraft Bedrock. Não podemos esquecer também que o Hytale tem todo um software de criação de cinematics embutido no próprio jogo, chamado Machinima-Tool. Enquanto no Minecraft você precisa de mods como Replay Mode ou Flashback, o Hytale já tem todo um sistema de criação de machinimas, onde é possível controlar absolutamente cada elemento de uma forma absurda, como as posições das câmeras, as movimentações dos mobs e dos players, as skins desses mobs e players sem comprometer cinematic e muitas outras coisas. Tipo assim, o Minecraft Java até tem mods de câmera, e o Bedrock vem testando comandos de câmera há alguns anos já, mas nada comparado com a liberdade criativa do Machinima-Tool do Hytale. Beleza, o Hytale está a anos-luz na frente do Minecraft em muitos aspectos, mas isso torna o Minecraft pior de alguma forma. O Hytale, com todas essas features, é fruto direto da insatisfação da comunidade com Minecraft. E Simon, atual proprietário de Hytale, confessou que faz constantes anotações de feedbacks da comunidade do jogo. O ano era 2015, há 11 anos, e o Minecraft estava vivenciando uma era sombria, que se é visto como um jogo infantil. Mas o fato das atualizações serem ínfimas, tipo Vibe Buzzy Beast, foi aqui que a Hypixel Studios, dona do mais famoso server de Minecraft, honrado com 4 recordes no Guinness Book de 2017, começou a desenvolver o Hytale. O jogo só foi anunciado a público 3 anos depois, em 2018, quando um temporizador começou a contar. E quando ele zerou, 3 dias depois, o vídeo mais famoso de Hytale foi lançado, o seu trailer. O hype foi imediato. Tão logo o trailer foi lançado e o primeiro blog post foi ao ar no site do jogo. Mas o que era para ser uma esperança com data marcada se arrastou e se transformou numa enorme dor de cabeça. O hype estava consolidado. Hytale foi indicado 2 vezes em prêmios diferentes como o jogo mais aguardado em 2019 e 2021, sendo que ele ganhou essa última. Eu acompanhei esse período, só que eu conheci o jogo provavelmente em meados de 2019 ou 2020. Cada blog post, cada novidade neles apresentada trazia um pouco de esperança à recém-formada comunidade de Hytale, que por anos não teve nenhuma versão pública de teste ou sequer um videozinho de gameplay. A primeira gameplay só foi lançada no último blog post de 2019, onde também a primeira data de lançamento foi anunciada, 2021. Apesar da pouca transparência, tudo parecia estar indo bem, e a Riot Games ter comprado a Hypixel Studios e seu jogo em 2020 só alimentou ainda mais esse sentimento. Mas logo os problemas no desenvolvimento começaram a surgir. Em 2021 foi anunciado que o jogo seria refeito do zero em uma nova linguagem de programação, para evitar o que aconteceu com Minecraft, que hoje tem 2 versões, a Java e a Bedrock. Mas o que deveria ser uma grande ajuda no desenvolvimento do jogo se transformou numa grande pedra no sapato. O desenvolvimento de Hytale ficou parado pelos próximos 3 anos, pois o objetivo da Hypixel era recriar a engine onde o Hytale estava sendo desenvolvido do zero, para só depois voltar a desenvolver o Hytale em si, o que se mostrou um erro terrível.
já que demorou bem mais do que a Hypixel previu. E por causa disso, a Riot investiu milhões no projeto sem nunca ter visto um centavo de lucro nesse período. A situação se tornou insustentável e o resultado foi devastador. Em junho de 2025, a Riot cancelou oficialmente o jogo e encerrou a Hypixel Studios, o que pegou toda a comunidade de surpresa. O sentimento entre a comunidade que acompanhou há anos era de decepção. Um jogo tão promissor que tinha tudo para entrar para a história do mundo dos jogos foi simplesmente interrompido, sem nunca ter sido aberto ao público através de uma versão de teste. O trailer e a trilha sonora que você tá ouvindo durante todo esse vídeo foram tiradas do ar nos dias seguintes. Nem os blog posts e o site do Hytale escaparam. Até que alguém começa a mexer os pauzinhos. Simon Collins na Flame, que vendeu a IP para a Riot em 2020. Como ele mesmo tweetou, sem risco, sem história. Então logo o jogo foi cancelado e o Simon começou a fazer sua parte para tentar ressuscitar o game. Afinal, se alguém poderia salvar, esse alguém era o Simon. Ele começou a tentar comprar o Hytale de volta da Riot, e propostas generosas foram feitas durante as negociações. Nada garantia que Simon ia conseguir o jogo de volta, e as negociações com a Riot poderiam se arrastar por meses, anos talvez, mas ele conseguiu. Depois de meses de conversa, em tempo recorde, Simon tirou o jogo das mãos da Riot e Hytale foi salvo em 17 de novembro de 2025. O desenvolvimento de Hytale foi reiniciado, dessa vez de volta na engine antiga, e ex-funcionários que já trabalharam no jogo foram recontratados. O trailer, a OST, os blog posts e o site do Hytale voltaram ao ar. Logo, gameplays começaram a ser postadas, mas não que nos 4 anos anteriores. A pré-venda começou em 13 de dezembro de 2025 e a data de lançamento do pré-lançamento foi anunciada ainda em novembro. E daqui pra frente, o resto é história. Mas como que fica o Minecraft com tudo isso? Tipo assim, o Hytale é superior ao Minecraft em muitos quesitos importantes. Mas isso é suficiente para destronar o rei dos jogos cúbicos? Com certeza, há uma parte da comunidade que prefere escolher um lado que odia o outro. Mas não precisa ser assim, já que há espaço para os dois games coexistirem. Por mais que o Hytale seja revolucionário em muitos aspectos, eu acredito que o Minecraft continuará firme e forte por longos anos, principalmente por causa de 2 motivos. O primeiro é que o Mine é o jogo mais vendido da história, não apesar de todas as suas limitações em relação ao Hytale, mas por causa dela. Por exemplo, as decorações e construções. No Minecraft, uma escada pode virar um telhado, uma cadeira, um sofá, uma banheira, ou o que você conseguir imaginar. Quantas vezes a gente não teve que improvisar alguma construção por causa que um bloco específico não existe ou não funciona como gostaríamos? As limitações de construção no Minecraft é justamente aquilo que o torna tão característico e único em relação a outros jogos. Poucos jogos são tão facilmente reconhecíveis como o Minecraft é. No Minecraft, a limitação gera a criatividade. Sem falar que essa simplicidade do Minecraft é justamente o que atrai as crianças pro jogo. É difícil aceitar, mas o Minecraft é essencialmente um jogo infantil. É muito mais fácil uma criança se interessar pelas mecânicas simples de construção e combate do Minecraft do que pelas mecânicas complexas de Hytale. A princípio, pode até parecer ruim que o Minecraft seja o imã de crianças, mas talvez isso seja até bom, pois tal como nós já fomos aquela criança que criou memórias afetivas com Minecraft no passado, assim será com as crianças de hoje, quando elas forem adultas, olharem para trás e se lembrarem das nostálgicas infâncias delas. O segundo motivo para o Mine continuar firme e forte é toda a história e todo o legado que ele e sua comunidade construíram ao longo de quase 20 anos. O mundo dos jogos é um antes e depois do Minecraft. Milhões de players ao redor do mundo têm suas histórias de como o Mine fez parte da vida delas, seja jogando com amigos, sozinho, com ou sem mods, ou assistindo algum youtuber depois da escola. Pode até ser que alguns players tenham alguma rivalidade entre o Mine e o Hytale, mas nem os próprios devs dos dois jogos alimentam esse sentimento. Do lado do Minecraft, o Jev, o principal desenvolvedor do Minecraft e diretor criativo da Mojang, desde que o Notch vendeu a empresa para a Microsoft, esse queixo ali bem polido, mas que ainda prefere o clássico jogo quadrado. Por outro lado, o Simon respondeu, dizendo que esse era o melhor elogio que ele poderia ter recebido de alguém que ele admira tanto, e ressaltou que o Hytale vai ficar cada vez mais diferente do Minecraft, conforme atualizações forem lançadas. Sem falar que a live mais vista do Slice de Live, líder técnico do Minecraft Java, conhecido também por ter um canal no YouTube, é jogando Hytale. Hytale aprendeu a lidar com o que o Minecraft tem de mais valioso, a sua comunidade. Hytale nunca foi sobre o PVP desafiador, sobre as decorações altamente decoradas, sobre a criação de mods extremamente livre ou sobre as machinimas nível cinema, mas sobre como todas essas coisas afloram a mais alta criatividade da comunidade. Eu acredito que o Minecraft
Minecraft, com seus quase 20 anos, vai continuar firme e forte, enquanto Hytale está apenas no início de sua jornada, vai se consolidar entre a parte de jogadores de Minecraft que querem mais profundidade do que o jogo da Mojang oferece. A história de Hytale é basicamente um spin-off da história do Minecraft. Eu preciso ter uma conversa sincera com você. O canal Ablau nunca teve muitas views, exceto o vídeo de Topcraft, que monetizou o canal. E como eu comecei a trabalhar, já não posso dedicar o dia inteiro à criação de vídeos. Ou seja, daqui pra frente eu estarei focando o resto dos meus dias de trabalho a outras prioridades e hobbies. Isso não quer dizer que o canal será encerrado, pelo menos por enquanto, mas que a frequência de vídeos será ainda menor do que já é, pois o canal Ablau não estará mais no topo da minha lista de prioridades. Obrigado por me ouvir e lembre-se, o próximo vídeo sai, quem sabe?